No coração das cidades cintilantes da Índia, onde arranha-céus se erguem e carros de luxo deslizam por ruas de neon, outro mundo se esconde nas sombras. A apenas algumas centenas de metros do distrito financeiro de Mumbai, encontra-se Dharavi, um labirinto de telhados de zinco, becos estreitos e vidas vividas sem luz. Aqui, mais de 1 milhão de pessoas compartilham um espaço menor que um parque da cidade, sobrevivendo com menos de alguns dólares por dia. Não há janelas nem água encanada, e o piscar da eletricidade roubada é muitas vezes seu único brilho na escuridão. No entanto, dentro deste labirinto, a vida pulsa com uma resiliência teimosa. Crianças riem, trabalhadores labutam e famílias sonham sob tetos que gotejam. Este é o rosto invisível do milagre urbano da Índia, um mundo construído na sobrevivência, existindo ao lado do progresso, mas intocado por sua luz. A escala da realidade urbana. A ascensão econômica da Índia se tornou uma das histórias mais notáveis do mundo moderno. Uma nação que envia espaçonaves à Lua, enquanto produz bilionários em um ritmo recorde. No entanto, por trás dessa imagem de progresso, há uma verdade contrastante que poucas manchetes globais revelam. Mais de 65 milhões de indianos vivem em assentamentos informais, conhecidos localmente como bastis ou favelas. Estes não são bolsões isolados de pobreza, são cidades dentro de cidades, expandindo-se mais rápido que as torres de vidro que as cercam. Apenas em Mumbai, mais de 40% dos residentes vivem em áreas de favela. Delhi, Calcutá e Chennai seguem o mesmo padrão. A rápida migração das aldeias rurais, impulsionada pela esperança e pelo desespero, inundou os centros urbanos com trabalhadores em busca de oportunidades, mas o desenvolvimento habitacional não acompanhou o ritmo. Com os preços dos terrenos disparando e a habitação social subfinanciada, milhões são forçados a construir casas improvisadas com chapas de zinco, plástico e restos de tijolos. Programas governamentais prometeram ao reassentamento, mas a corrupção, a burocracia e a falta de planejamento paralisaram a maioria das iniciativas. Algumas famílias são transferidas para blocos de concreto inacabados, sem eletricidade ou água. Outras simplesmente retornam para novas favelas, que crescem da noite para o dia ao longo de linhas de trem e margens de rios. Nesta vasta e desordenada expansão, comunidades inteiras sobrevivem fora do sistema formal, sem endereços postais, sem direitos de propriedade, sem representação. As cidades da Índia brilham mais do que nunca, mas sob esse brilho reside uma geografia oculta de negligência, onde milhões permanecem invisíveis para o país que ajudam a construir todos os dias. Dharavi, o símbolo da sobrevivência. No centro de Mumbai, encontra-se Dharavi, um labirinto de humanidade frequentemente chamado de o coração da sombra da Índia. Espremidas em menos de 2 quilômetros quadrados, mais de 1 milhão de pessoas vivem, trabalham e dormem lado a lado. De cima, parece um mar de telhados prateados de zinco. Sob eles, a vida se desenrola em ritmo. O matraquear das máquinas de costura, o crepitar do plástico sendo derretido para a reciclagem, o eco de vozes gritando preços nas vielas do mercado. Apesar de sua pobreza, Dharavi funciona como uma cidade autônoma. Tem escolas, templos, mesquitas e mais de 5 mil indústrias de pequena escala. Todos os dias, mercadorias no valor de milhões de rúpias são produzidas aqui. Bolsas de couro, cerâmica, têxteis, grande parte exportada para o exterior. Mas o progresso tem uma face paradoxal. A mesma fumaça que alimenta suas fábricas enche o ar de toxinas. Os mesmos becos estreitos que conectam vidas também aprisionam doenças. Dharavi é uma contradição viva,
um lugar onde resiliência e desespero coexistem, onde pessoas que não têm nada continuam a criar tudo. Ela se ergue, ao mesmo tempo, como uma ferida e um pulsar da Índia moderna, prova de que a própria sobrevivência pode se tornar uma forma de poder. Vidas sem luz. Quando o sol se põe sobre Mumbai, o contraste se torna impossível de ignorar. Nas torres de vidro de Bandra, o horizonte brilha com 1 milhão de luzes elétricas. Mas a apenas alguns quarteirões de distância, os becos de Dharavi mergulham em uma escuridão quase total. A maioria das casas aqui não tem conexão de eletricidade legal. As linhas de energia são compartilhadas, roubadas ou cortadas sem aviso prévio. As famílias dependem de velas, lampiões a querosene ou lâmpadas improvisadas alimentadas por baterias de carro. Alguns moradores usam garrafas plásticas cheias de água para refratar a luz do sol através do telhado durante o dia, um truque simples conhecido como luz de garrafa. À noite, as sombras se estendem longas e profundas. Crianças fazem a lição de casa sob a luz dos postes. Mulheres cozinham no escuro e o zumbido da eletricidade roubada soa como um frágil batimento cardíaco acima. Sem luz constante, a segurança se torna um luxo. Incêndios ocorrem com frequência. O crime prospera em cantos não iluminados. No entanto, mesmo na escuridão, a vida continua. Não porque as pessoas estão acostumadas, mas porque não têm outra escolha. A ironia é dolorosa. Em uma nação que orgulhosamente ilumina arranha-céus e lança satélites, milhões ainda vivem na ausência da iluminação mais básica. Suas noites são lembretes silenciosos de que o progresso tem fronteiras e a luz não alcança todos igualmente. Saúde e a crise oculta. Por trás das paredes apinhadas das favelas da Índia, existe uma emergência silenciosa que raramente chega às notícias. Em lugares como Dharavi, a doença se espalha mais rápido que a esperança. Becos estreitos funcionam como esgotos a céu aberto. Água parada cria mosquitos, e as mesmas mãos que separam o lixo também preparam a comida. Banheiros públicos são compartilhados por centenas, e a maioria é inutilizável. O acesso à água limpa é escasso. Famílias fazem fila por horas em torneiras públicas que funcionam apenas alguns minutos por dia. Médicos relatam que tuberculose, pneumonia, febre tifoide e infecções de pele são ameaças crônicas. A Organização Mundial da Saúde alertou que os riscos à saúde nessas áreas estão entre os mais altos do sul da Ásia. No entanto, a maioria dos moradores não tem seguro de saúde e as clínicas são muito distantes ou muito caras. Para muitos, o tratamento só vem quando a doença se torna insuportável. Crianças crescem com sistemas imunológicos enfraquecidos, mães dão à luz sem assistência médica e os idosos se apagam silenciosamente, sem documentos e despercebidos. Durante surtos, o isolamento é impossível. A doença viaja pelo ar e pela água com facilidade. Não é apenas a pobreza que mata aqui, é a negligência. O corpo humano se torna um reflexo de seu ambiente, carente de nutrição, cercado por poluição e preso em ciclos dos quais nenhuma resiliência pode escapar completamente. A economia da sobrevivência. Dentro do caos das favelas da Índia, existe uma economia que o mundo raramente reconhece, uma construída inteiramente na sobrevivência. Só Dharavi abriga mais de 5.000 oficinas informais que produzem de tudo, desde artigos de couro e cerâmica até plástico e alumínio reciclados. Estima-se que esta única favela gere centenas de milhões de dólares em atividade econômica a cada ano.
embora quase nada disso seja oficialmente registrado. Homens e mulheres trabalham de 12 a 16 horas por dia, muitas vezes descalços, em salas tão pequenas que máquinas e trabalhadores se fundem em um só. Não há contratos, nem medidas de segurança, nem seguro, apenas salários diários que mal cobrem comida e aluguel. No entanto, sem eles, as indústrias de Mumbai entrariam em colapso. O lixo da cidade é separado, limpo e revendido aqui. Suas embalagens, roupas e utensílios domésticos são fabricados aqui. Estes são os trabalhadores invisíveis que mantêm o motor econômico da Índia funcionando, enquanto permanecem excluídos de seus benefícios. Crianças ajudam seus pais nas oficinas em vez de ir à escola, e famílias inteiras dependem de uma única máquina de costura ou forno. A economia da favela é, ao mesmo tempo, um ato de desespero e engenhosidade, um testemunho da adaptabilidade humana diante da negligência sistêmica. É o capitalismo em sua forma mais crua, não regulamentado, desprotegido e inteiramente humano. Crianças das sombras. No labirinto das favelas da Índia, a infância não se parece em nada com o que o mundo imagina. Aqui as crianças nascem entre paredes de zinco e esgotos abertos, crescendo ao som de máquinas em vez do som de parquinhos. Segundo a Unicef, milhões de crianças indianas vivem em assentamentos informais, e quase metade delas nunca conclui o ensino fundamental. Muitas começam a trabalhar aos 6 anos, separando lixo, carregando tijolos ou limpando oficinas por apenas algumas rúpias por dia. Para essas crianças, a sobrevivência substitui a educação, e o sonho de uma vida diferente se desvanece antes mesmo de começar. Ainda assim, em meio a isso, pequenos milagres persistem. Voluntários locais e ONGs montam escolas improvisadas sob telhados de lona, ensinando o alfabeto com giz em paredes rachadas. Algumas crianças, como a pequena Asha, em Dharavi, estudam à luz de velas todas as noites, na esperança de se tornarem professoras um dia. Outras desenham aviões e arranha-céus que talvez nunca vejam. Cada rosto conta a mesma história. De potencial aprisionado pelas circunstâncias, desnutrição, doenças e exploração as perseguem diariamente, mas seu riso permanece desafiador. Elas brincam descalças em pilhas de lixo, inventando jogos com garrafas quebradas e pneus de borracha. Para elas, a felicidade é um ato de rebelião e a imaginação é a única liberdade que a pobreza não pode roubar. Essas crianças não são apenas vítimas de seu ambiente, são sua resistência silenciosa, sobrevivendo nos cantos mais escuros de uma nação que ainda está aprendendo a enxergá-las. Mulheres à margem. Nos becos escuros das favelas da Índia, as mulheres carregam o peso da sobrevivência em seus ombros. Antes do amanhecer, elas fazem fila para pegar água, equilibrando recipientes de plástico, enquanto caminham por caminhos lamacentos. Elas cozinham em quartos sem ventilação, inalando a fumaça de fogões a querosene, e cuidam dos filhos enquanto trabalham longas horas em pequenas fábricas, ou como empregadas domésticas nos apartamentos de luxo próximos. A desigualdade de gênero aqui não é abstrata, é a vida diária. Muitas mulheres enfrentam violência doméstica, assédio e o medo constante de agressão em ruas sem iluminação e banheiros compartilhados. A maioria dos partos acontece em casa, sem apoio médico. O acesso a contraceptivos ou cuidados de saúde é raro. E quando as mulheres adoecem, continuam trabalhando, porque perder um dia de salário pode significar não ter comida. No entanto, apesar disso,
elas formam a espinha dorsal de suas comunidades. Em Dharavi e assentamentos semelhantes, grupos informais de mulheres surgiram, pequenos círculos onde compartilham comida, economizam dinheiro e aprendem habilidades como costura ou artesanato de reciclagem. ONGs começaram a treinar mulheres para administrar microempresas, dando-lhes a chance de obter sua própria renda. Algumas se tornaram líderes locais, negociando com as autoridades da cidade por água mais limpa ou moradias mais seguras. Sua resiliência é silenciosa, mas inquebrável. Em um lugar onde a luz é escassa, são muitas vezes as mulheres que mantêm a chama acesa, mantendo as famílias unidas, ensinando seus filhos a sonhar e provando que a dignidade pode sobreviver, mesmo nos cantos mais escuros da cidade. Reconstruindo a esperança. Em meio à pobreza e ao caos avassaladores das favelas da Índia, a esperança não é um luxo, é uma estratégia de sobrevivência. Em Mumbai, Delhi e Calcutá, inúmeros projetos de base estão silenciosamente mudando vidas, uma família de cada vez. ONGs locais e líderes comunitários começaram a introduzir soluções de moradia acessível, iluminação movida à energia solar e sistemas de purificação de água de pequena escala. Em Dharavi, grupos de jovens estão ensinando alfabetização digital e empreendedorismo, ajudando os jovens a transformar lixo em artesanato e arte que podem ser vendidos online. Escolas administradas por voluntários oferecem educação gratuita para crianças que, de outra forma, passariam seus dias coletando lixo. Cooperativas de mulheres estão criando redes de microcrédito, permitindo que as mães iniciem pequenos negócios em suas casas. Alguns programas governamentais, como a Missão Cidades Inteligentes e Pradhan Mantri Awas Yojana, prometeram reconstruir favelas em blocos de moradia seguras, embora a corrupção e a burocracia muitas vezes retardem o progresso. No entanto, progresso lento ainda é progresso. Surgem histórias de famílias que, após anos na escuridão, agora têm água limpa, eletricidade legal e seu primeiro endereço oficial. A esperança aqui não nasce de promessas, mas da persistência, de pessoas que se recusam a aceitar a invisibilidade. E enquanto a transformação avança centímetro por centímetro, o espírito dessas comunidades prova que a reconstrução das favelas da Índia não começa com dinheiro ou política, mas com a vontade humana. A sombra e a luz. Ao amanhecer em Mumbai, a luz do sol se derrama sobre a colcha de retalhos de telhados de metal em Dharavi. Por um breve momento, a favela brilha, um lembrete de que mesmo os cantos mais escuros da cidade não podem escapar totalmente da luz. Mas quando o dia começa, a dura realidade retorna. Os quartos superlotados, o cheiro de lixo, o zumbido constante da sobrevivência. A ascensão da Índia como potência global iluminou sua riqueza e inovação, mas também lançou sombras mais profundas sobre aqueles deixados para trás. O povo das favelas não são simplesmente vítimas, são trabalhadores, mães, sonhadores, a fundação invisível que sustenta o horizonte brilhante. Sua luta conta uma história maior sobre a desigualdade em um mundo moderno que celebra o progresso, mas ignora aqueles que o constroem. A mudança é possível, mas requer mais do que caridade ou política. Exige reconhecimento, até que suas vidas sejam vistas como parte da mesma nação. A luz do futuro da Índia permanecerá desigual, piscando nas bordas de suas cidades. No final, a história das favelas não é apenas sobre pobreza, é sobre resistência, dignidade e a capacidade humana de continuar vivendo e sonhando
mesmo quando cercado pela escuridão. À medida que a câmera se afasta do horizonte lotado de Mumbai, a cidade se desvanece em um borrão de ouro e cinza, beleza e luta entrelaçadas. O zumbido da vida dentro das favelas continua, constante e ininterrupto, como um batimento cardíaco ecoando pelas paredes de um mundo esquecido. Talvez a verdadeira medida do progresso não esteja em arranha-céus ou estatísticas, mas em se a luz alcança cada casa, cada criança, cada sonho. Para os milhões que vivem sem ela, a própria sobrevivência é uma revolução silenciosa, prova de que a esperança pode existir sem conforto e a humanidade pode perdurar sem privilégios. Em sua resiliência, há uma lição para todos nós. A luz que verdadeiramente muda o mundo não é a que brilha mais forte, mas aquela que se recusa a apagar.